Boa noite, paz. Você me dá 15 minutos? 15 minutos, nós dois juntos, somente 15 minutos, para mudar sua história, mudar sua vida. Vai valer a pena, fica comigo. Eu tenho certeza que haverá uma construção de pensamentos de uma maneira extraordinária e haverá um rompimento na sua vida. Quero apenas te ajudar, porque a Bíblia diz o seguinte: quando duas pessoas ou mais concordarem a respeito de qualquer assunto, aquilo que ligarem na terra será ligado no céu. Então nós vamos concordar que a sua vida será próspera. Nós vamos concordar que agora eu concordo, eu faço aliança com meu irmão, eu profetizo sobre a vida dele. Haverá saúde, prosperidade, haverá riquezas. Deus, eu declaro paz nessa família. Senhor Deus, a turbulência que está chegando aqui agora, esse vendaval, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ministro saúde nos ossos, nos tendões, nos nervos. Deus, eu ministro saúde no coração, nos rins, no baço, no pulmão. Senhor Deus, eu ministro saúde, Deus, nessa mente. Eu repreendo o estresse, o cansaço, a estafa. Deus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, paz, alegria no viver. Deus, guarda esta pessoa em nome de Jesus. Tá ligado? Tá ligado? Então fala assim, tá ligado? Eu sei que você lembrou daquela igreja, que é uma bênção. Amém? Vamos embora lá. Vamos falar um pouquinho sobre o poder do nosso Deus. Estamos falando sobre o poder de Deus na nossa vida e isso é muito importante. Eu quero ler e trabalhar com você em dois versículos, em dois textos aparentemente diferentes, mas eles se completam em si. Antes, porém, clica aqui, já faz seu dever de casa também, clica aqui, está escrito inscrever-se, você vai se inscrever, vai fazer parte da minha família, do meu grupo de oração. Também você vai enviar esse vídeo no final para 7 pessoas, tá bom? No final do vídeo, você vai enviar para 7 pessoas. Estamos numa sequência de estudos, estamos falando sobre o poder de Deus. Como que Deus trabalha na nossa vida? O nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nele habita a plenitude dos tempos. Em Deus habita todo o poder. Deus, ele é amor. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele é soberano, ele é altíssimo. Um dos atributos de Deus é a onipotência, que é o Deus todo-poderoso. É a onisciência, é o Deus que conhece todas as coisas. É a onipresença, Deus está em todos os lugares. Além desses atributos, que são os atributos, conforme algumas linhas chamam de atributos naturais, nós temos também a soberania, o amor, a eternidade. Então são características do Deus que você serve. Esse Deus todo-poderoso, que ele concentra nele todo o poder sobre todas as coisas, Deus, ele criou o homem. E ao criar o homem, Deus cria o homem para se relacionar. Então veja, como que Deus vai se relacionar com você? Como que Deus vai se relacionar comigo? Se ele não nos der um livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma condição dada por Deus a nós. E nós só podemos exercer o livre-arbítrio no sentido de querer estar com Deus. Nós só podemos exercer esse livre-arbítrio diante, presta bastante atenção nisso, diante de possibilidades. Eu vou te explicar. Se Deus quisesse ter uma máquina que o adorasse 24 horas, ele teria feito um homem assim, sem a capacidade de ter escolhas. Você acordava e ficava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você iria almoçar, estava almoçando e dizendo santo, 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 santo. Mas para Deus isso não importa. Seria uma máquina. Seria como um celular. Não faz sentido. Seria como você ligar um computador que está aqui comigo, e você ligar e ficar. Deus não quer isso. Deus criou o ser humano. E o ser humano, Deus deu a ele a capacidade de escolha. A capacidade de se relacionar com ele ou não. Deus deu ao homem a liberdade de fazer o que é certo e a liberdade de fazer o que é errado. O que é o amor? Senão você querer amar. Eu sou casado.
há 36 anos. Eu amo a minha esposa. Eu decidi dedicar a minha vida a ela. Mas eu tenho outras opções se eu quiser. Você, por exemplo, você ter casado, você decidiu estar casado. Então foi uma opção sua amar essa pessoa. Você decide, por exemplo, estudar ou não estudar. Trabalhar e fazer o que é certo ou trabalhar e fazendo o que é errado. Você tem o poder de escolha. No caso de Deus, Deus nos chamou para Ele e nos deu o livre-arbítrio. Nesse livre-arbítrio, aqui surge uma questão importante. Surge o mal. Porque o mal vem por causa do livre-arbítrio. O mal só vem por causa do livre-arbítrio. Deus deu o poder de fazer a coisa certa e Deus também deu o poder da pessoa fazer a coisa errada. Não quer dizer que Deus quer. Simplesmente Deus te chamou para você andar com Ele. E o andar com Deus requer de nós a responsabilidade de excluir o errado. Algumas pessoas não compreendem isso. O mal, ele só vem por causa do amor. Pastor, mas como assim? Eu vou te explicar. Deus quer, Deus nos ama e quer que a gente o ame. A nossa decisão de amá-lo é servi-lo, é fazer o que Ele quer, é andar com Ele. Se Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso escolher amar a Deus como não amá-lo e fazer coisas erradas. E aquilo que não provém de Deus sempre é coisa ruim, sempre. E aí essas coisas ruins, elas vão crescendo, vão avolumando em coisas piores, né? Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele te ama. E Ele quer que você o ame dentro da sua capacidade do livre-arbítrio. Você decide amá-lo. Você escolhe amá-lo. Você escolhe andar com Ele. Você escolhe acordar pela manhã e orar. Você escolhe jejumar. Você escolhe, por exemplo, em fechando a noite, estar aqui agora comigo. Nós dois juntos, falando sobre coisas espirituais. Olha que maravilha. Jesus, dentro do livro de Lucas, capítulo 10, ele diz assim, que o poder de Deus, ele escondeu dos sábios e deu para as crianças, para você que está aqui agora, desejoso de ter uma bênção. Eu vou ler mais um versículo com você. Olha este, que Jesus fala em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 23. Os 70 voltaram, jubilosos, Jesus deu autoridade para eles, como Jesus deu autoridade para você. Jesus diz assim que esse poder foi escondido dos sábios, mas foi revelado para pessoas exatamente igual a você, que você escolheu amar a Deus. Jesus diz que você é uma criança, que a sua fé é pura, a sua fé é verdadeira. Você é uma criança. Esse poder para expulsar demônios, curar os enfermos, Jesus deu para as crianças igual a você, igual a mim. Aí no versículo 23, olha o que Jesus nos diz. E voltando-se, Jesus, ele estava falando com os 70, aí ele se volta para os 12. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurado os olhos que veem, o que vos vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. O que Jesus está dizendo? Que antes dele, de Jesus, os reis, os profetas, os sacerdotes, quiseram ouvir essas palavras e não ouviram. Quiseram ver e não podiam ver. Olha o privilégio que você tem. Aí você está perguntando, mas eu não vi Jesus, eu não falei com Jesus. Não, você falou com Jesus, você viu Jesus, você ouviu Jesus. Jesus está dizendo que os reis e os profetas do Antigo Testamento, eles queriam ver o que aqueles discípulos estavam vendo e queriam ouvir o que aqueles discípulos estavam ouvindo. O que eu estou falando com você são as palavras de Jesus. Então você está ouvindo o que Jesus falou. Você tem um privilégio maior que os profetas do Antigo Testamento. Você tem um privilégio maior que os reis do Antigo Testamento. A gente fica pensando que, mas no tempo de Abraão, Deus falava com Abraão, falava com Moisés. Deus está falando com você agora.
O próprio Jesus falara, Moisés queria ouvir e não ouviu a minha palavra. O que vocês ouviram, Jesus estava falando para aqueles discípulos, mas essa palavra não é para aqueles discípulos, é para você. Olha o que Jesus está falando para você. Pois eu vos digo que muitos dos profetas e dos reis queriam ouvir as minhas palavras e não ouviram. Você está ouvindo a palavra de Jesus. Você está compreendendo o que os apóstolos, o que os profetas e o que os sacerdotes do Antigo Testamento não entendiam. Eles não entendiam. Eles até profetizavam. Lembram de Joel? Quando Joel profetizou que no final dos tempos o meu espírito será derramado sobre toda a carne e os vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões. Joel estava 700 anos antes de Jesus. Ele falou sem entender nada. Ele não compreendeu nada até que veio a plenitude dos tempos em Atos capítulo 2 e aquela profecia de Joel 700 anos antes se cumpre e eles começaram a falar em línguas, ter visões. Escute, nós estamos vivendo no período que Jesus fala pelo Espírito Santo através da palavra. Então você tem o privilégio de ser maior que os profetas, maior que os reis, porque você ouve o que eles queriam ouvir. Olha isso. Nenhum dos profetas, nenhum dos reis, nenhum dos sacerdotes tiveram isso aqui que eu vou te mostrar aqui agora. Nenhum deles. Olha o poder de Jesus, dando à igreja, dando para você. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda forma do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo, estou dando poder e autoridade para a igreja, para você. E nenhuma forma do mal, nenhum poder do mal pode te atingir. Aqueles reis, os profetas, Elias, Eliseu, eles queriam ouvir isso e eles não ouviram. Ao privilégio que você tem de poder nós dois juntos meditarmos dessa palavra e compreendermos que Deus fala conosco por meio da palavra. Deus está falando com você por meio desta palavra. Amém? Amanhã a gente vai continuar. Eu quero orar com você aqui agora. Sente um desejo de orar. Amanhã a gente continua. E eu vou tentar entrar em Hebreus 11, que é falar sobre o poder de Deus na vida de Abraão. Você vai compreender. Mas amanhã a gente continua esse estudo. Tá bom? Eu quero que agora, nesse exato momento, você vai fazer um pedido de oração daquilo que você quer receber, porque eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Nós vamos entrar em concordância. Escreve o que você quer receber, escreve, faça o seu pedido de oração, clame aos céus aqui agora, porque o que eu estou te dizendo, os pastores, os profetas, os sacerdotes e os reis, eles queriam ouvir e eles não ouviram. Você tem o privilégio de andar com Jesus todos os dias da sua vida, de ver a palavra, ouvir os ensinamentos, sentir a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Já fez o seu pedido de oração? Escreve aí, eu vou orar por você, eu vou estender as minhas mãos, vou ministrar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vamos? Já escreveu? Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, cada oração que está sendo escrita agora, no chat, nos comentários. Deus, cada oração que está sendo escrita, Deus, eu profetizo agora o milagre. Muitos estão escrevendo pela primeira vez. Senhor, eu coloco as minhas mãos sobre as pernas e ministro cura. Eu coloco as minhas mãos sobre a coluna e ministro cura. Eu coloco as minhas mãos, Senhor Deus, aqui agora, no corpo, e ministro cura. Eu repreendo essa doença, esse mal, esse câncer. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo, Deus, esse cansaço mental, essa fadiga. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, toca na mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que quando eu orava, eu vi como uma nuvem abraçando a mente dessa pessoa, e ela não consegue raciocinar. Hoje, pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo esse mal. Eu repreendo essa seta em nome de Jesus, o nosso Senhor. Deus me autoriza a te dizer algo. Deus me autoriza a te dizer que a sua vitória está chegando.
Muitos escreveram, muitos escreveram. Mas tem uma mulher que ela escreveu um pedido de oração com tanta fé, é uma mulher, que a vitória está chegando agora. Deus está liberando a resposta para a sua vida agora. Toma posse disso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amanhã a gente continua, amanhã às 18 horas, eu quero falar sobre Abraão, a vitória que Abraão teve, sobre 4 reis, e o poder de Deus agindo e libertando o sobrinho dele. Fica comigo, eu estou te esperando amanhã às 18 horas. Um grande abraço, eu te amo muito, você é muito especial. Deus te abençoe. Paz.